O Evangelho de hoje nos instiga a pensar sobre o que realmente define a pureza de uma pessoa. Para aqueles que ouviam Jesus, tinha algo a ver com o que vinha de fora e entrava no corpo, como o alimento que era ingerido. E para nós, o que isso significa? Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou na casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, como a gente pode notar, Jesus nos traz uma perspectiva única sobre a pureza interior. Ele nos convida a questionar a fonte real da impureza e a compreender que a verdadeira essência de uma pessoa não está nos alimentos que ingerimos, mas sim nas intenções e nas atitudes que saem do nosso coração. É bom ressaltar aqui que não estamos falando de jejum ou de outras renúncias, especialmente ligadas à alimentação. A igreja, por exemplo, nos convida a fazer jejum de carne vermelha nas sextas-feiras, e muitas outras pessoas têm costume de fazer outros tipos de renúncias relacionadas à alimentação. Essas práticas nada têm a ver com a pureza dos alimentos, mas têm significados específicos, como o ato de penitência, ou ato de autocontrole, ou até de solidariedade para com os outros. Essas práticas são válidas em seus contextos e podem ser meios de buscar uma maior conexão espiritual, mas não são o foco da mensagem de Jesus nessa passagem. Jesus começa destacando a importância de ouvir e compreender. Ele reúne a multidão e proclama: O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Essa afirmação, aparentemente bastante simples, é profundamente transformadora quando compreendida na sua essência. Ao retornar para casa, Jesus é novamente questionado pelos discípulos sobre a parábola, e ele explica, com outras palavras, de forma muito paciente, que a pureza não é comprometida pelo que comemos. A pureza é uma questão do coração, daquilo que realmente somos por dentro. Embora para a maioria das pessoas esse entendimento seja relativamente tranquilo, Jesus nos desafia a ir além. Na verdade, não estamos falando apenas dos alimentos que ingerimos, mas de toda a força ou de todo o elemento externo que de alguma forma pode nos transformar, para o bem ou para o mal. Jesus ensina que nada, absolutamente nada que vem de fora, nos torna puros ou impuros, porque isso é definido somente pelas nossas motivações, pelos pensamentos mais profundos que guiam as nossas intenções e ações. Jesus enumera uma série de características negativas que surgem do coração humano: imoralidade, roubo, assassinato, adultério, fraude, inveja, calúnia, orgulho. E nenhuma dessas atitudes tem origem no que a gente come ou no que nos atinge de fora, mas sim no que nós cultivamos dentro de nós. O coração é a fonte das nossas escolhas e comportamentos, e é ali que reside a verdadeira batalha pela pureza. Nós vivemos um mundo que muitas vezes valoriza muito mais a aparência do que a essência, valoriza mais as ações visíveis do que as intenções invisíveis. Mas Jesus nos lembra que o que realmente importa está no íntimo daquilo que somos. A pureza não é uma roupa que a gente veste, mas sim um estado de espírito, um estado de ser que se manifesta nas nossas escolhas diárias, nas atitudes que nós nutrimos no nosso coração.
É hora de uma avaliação sincera, de nos perguntarmos se as nossas ações refletem a pureza interior que Jesus nos convida a buscar. E diante dessa reflexão, então, fica a proposta de dedicarmos um tempo diário para cultivar essa pureza interior. O desafio é identificar uma atitude ou um pensamento negativo que temos cultivado e substituir por algo positivo, seja inveja, a raiva, o orgulho ou qualquer outra erva daninha. Podemos arrancar e plantar no seu lugar semente de compaixão, de gentileza e de amor ao próximo. Vamos lembrar que a pureza não é um estado estático também, mas um processo contínuo de transformação interior. E ao cuidarmos do nosso interior, estaremos muito mais aptos a refletir a luz de Cristo e a impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Que essa proposta prática, então, seja um passo concreto em direção à pureza do coração, conforme nos ensinou Jesus nesse Evangelho, e que possamos, a cada dia, permitir que o amor divino floresça em nós. Comenta aqui embaixo o que mais tem te incomodado, o que é preciso substituir para tornar mais pura a tua existência, a tua vida e a vida das pessoas à tua volta. Obrigado por assistir mais esse vídeo e que Deus abençoe o teu dia.